Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre o season finale, o episódio final dessa temporada de Westworld. We will win. I can see the bottom. You woke me from a dream, Bernard. Don't you want to see what I see? There's only one question left to ask. Run! Will you help me? Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, clica no sininho, vai lá no izinho ver o nosso conteúdo, a gente falou de quase todos os episódios da temporada e também fala sobre outros assuntos, então clica lá para conferir nosso conteúdo. E chegamos no final, né? Me desculpem, eu falhei alguns episódios, realmente, agora no final da temporada as coisas se complicaram um pouco, mas vim falar aqui desse fechamento de temporada. É curioso, né? Essas séries, ultimamente, elas não são tão climáticas no seu último episódio. Eu senti que o clímax narrativo dessa temporada, ele aconteceu ali no episódio 8 e no episódio 9. São episódios maravilhosos, né? Realmente aprofundam o laço com o próprio Westworld e com os personagens ali centrais da trama. E esse episódio meio que veio para finalizar, fechar as arestas, né? Todas aquelas amarras que foram construídas, ou pelo menos as principais amarras que foram construídas no decorrer da temporada, ou principalmente no primeiro episódio, voltam aqui, né? O personagem central desse episódio é o próprio Bernard, né? Que a gente vê ali desacordado e tal, e todos os hosts mortos, né? E isso vai ser meio que o gatilho que vai ficar transitando a viagem do tempo dessa temporada, e agora a gente vai de fato entender o que aconteceu e a gente vê o porquê do Arnold ter feito aquilo, né, e o que é que levou ele a fazer aquilo, ou na verdade, né, o conjunto de ações, né, qual foi o tema desse episódio. E no fim das contas eu achei muito legal toda a coisa da criação daquele espaço, daquele mundo virtual para os hosts fazerem parte, né, para os hosts entrarem. Então a gente vê ali toda a jornada deles para buscar aquela porta que levaria eles a um outro mundo, né? Meio que foi o próprio tema do episódio 8, né? Da virada do Akita, de pensar, né? De criar na cabeça dele esse novo lugar que o mundo dele é uma mentira e ele precisa encontrar a porta para um novo mundo. E de fato aquela porta estava lá, né? Os caminhos levam até essa porta, é uma porta criada pelo próprio Ford, né? O Ford criou esse espaço, esse lugar onde os hosts poderiam entrar e fazer parte, viverem livres das amarras, né, do controle programático que o Westworld tinha estabelecido neles. Outra coisa que é bem legal em relação a esse mesmo tema é como a Dolores enxerga esse novo espaço, esse novo lugar de escape, né, de redenção dos hosts como uma nova armadilha, né, de como ela ficou obcecada pela busca da liberdade verdadeira, né, que existe ali uma verdadeira liberdade a ser buscada e que qualquer uma dessas versões que foram criadas ali de mundo virtual, do parque, eram novas armadilhas falsas, não eram a liberdade verdadeira. Então a gente vê que a motivação da Dolores ela é tão forte que ela não consegue, né? Porque a própria noção do que é ser livre, pra gente, né, pros seres humanos, é algo complexo, é algo difícil. A gente é de fato livre. Se você for olhar do ponto de vista da própria filosofia, esse conceito ele é diversas vezes utilizado e trabalhado pelos mais diversos filósofos na nossa história. E a sensação que você tem quando você lê vários olhares sobre a liberdade é que, de fato, nós não somos livres, né? Não uma liberdade plena e completa. A liberdade ela é muito condicionada. E o principal condicionamento da liberdade é o outro, né? A nossa liberdade se encerra onde a do outro começa. Mas o próprio contexto do mundo onde a gente vive, onde uma infinidade de escolhas são feitas previamente pra gente, né? A gente meio que já entra no mundo com uma quantidade de coisas que já são pré-determinadas pra gente. Então, a gente tem que estudar numa escola, num formato fechado e senta e assiste aula horas por dia, porque a gente precisa ter uma formação que vai levar a gente a ter uma vida profissional dentro de determinados padrões, e depois que a gente se forma na faculdade, consegue esse emprego, aí tem aquela busca que foi pré-estabelecida de construir uma família, né? Que formato de família. Então, assim, a liberdade ela está sempre jogando com imposições, como se
certas escolhas, certas decisões fossem feitas previamente, como se a gente vivesse, de certa forma, a nossa vida seguindo o script. Talvez a diferença pra gente, pros hosts, é que, pelo menos dentro da narrativa do Westworld, quando ela está estabelecida e eles não desenvolveram ali aquela liberdade, o poder de quebrar a narrativa, eles não podem quebrar a narrativa, eles têm que seguir aquele script. E um ser humano livre de verdade, ele pode quebrar esse script. Mas na maioria das vezes é tão difícil quebrar esse script, quebrar esse roteiro, quebrar esse formato de vida que foi pré-estabelecido pra gente, que as pessoas, ou a maioria das pessoas, vivem suas vidas inteiras dentro de um roteiro pré-determinado. Escolhas feitas pelas famílias, escolhas feitas pelos trabalhos, escolhas feitas por decisões que a pessoa toma no caminho que ela escolheu seguir. Então é muito esquisito essa percepção da liberdade. E essa busca que eu sinto na Dolores, que ela tem pela liberdade, é uma busca quase ingênua de uma liberdade idealizada que nem mesmo os seres humanos possuem, nem mesmo nós possuímos aquela liberdade que ela busca. Então é um conflito e é um tema muito interessante e eu gostei muito de como ele foi trabalhado no decorrer da temporada inteira. Uma outra coisa, né, é o fechamento do arco da Dolores. A Dolores sai do parque, né, e ela vai dar continuidade a esse objetivo dela de eliminar a raça humana, né, de nos eliminar do mundo. É um objetivo justo, fora do Westworld, no mundo real. Eu acredito que, pro Ford, essa narrativa, ela era para ser a narrativa da Maeve, inicialmente. A Maeve, né, a gente vê ali no final da temporada, ela desiste de sair do parque para poder ir buscar a filha dela. Eu acredito que o roteiro dela levaria ela até aquele lugar, até aquela casa, para poder estabelecer esse processo de destruição da humanidade. E a Dolores sai, né, e leva ali as esferas e vai construir ali o projeto dela de destruição do mundo que a gente vai ver nas próximas temporadas, né? Até porque o Westworld foi fechado para 5 temporadas, então tem mais 3 temporadas onde essa narrativa vai acontecer e ela teria que acontecer. Mas eu gostei muito de como o arco dela se fecha nesse sentido, né? De ela se tornar a pessoa que sai dali, né? Ela abandona aquele plano que estava sendo construído dentro do próprio Westworld para agora dar continuidade a ele numa forma diferente. Como ela mesma havia dito, nem todos vão sair dali, né? Nem todos merecem sair dali. E ela vai dar continuidade a esse projeto. Um outro personagem que a gente tem um arco finalizado aqui, ou não, né? Na verdade, é o Homem de Preto, né? O William. A gente vê ali a culminação da narrativa dele. E a culminação dessa narrativa é justamente com a busca dele para encontrar aquele portal, né? Para saber o que é que tinha ali no final. E o mais interessante é que é meio que esperado, né? Nenhum dos caminhos, nenhuma das propostas que tinham sido oferecidas para o William eram narrativas dele, né? Ele meio que estava forçando a participação dele numa história que não era a dele. E a gente tem a cena extra, né? Que mostra justamente ele dentro de um programa. E aí eu já lanço o questionamento. Eu acho que a Dolores, ela levou, né, ela copiou a consciência do William dentro de uma daquelas esferas. Uma daquelas esferas que ela levou para fora de Westworld com a consciência é a consciência do William. E ali o que ele está vendo é justamente o que ela faz ele passar, né, é um reviver aqueles momentos do Westworld. Por quê? Porque a gente vê que o William, ele sai do parque, né? O corpo dele lá é encontrado, ele está muito ferido, até falam, né, mostram ele lá muito ferido. Então, eu acho que aquela cena não necessariamente é a continuidade direta daquele evento que acontece, dele descendo para dentro lá do espaço de onde é a forja ali, né? Aquele pedaço final. Então, foi só um jogo que eles fizeram já de continuidades, mas o William simplesmente deve ter desmaiado e desacordado quando desceu ali para a forja e depois foi encontrado de novo e tirado de lá. Eu gostei muito da temporada, eu acho que ela escolheu esse tema da busca da liberdade, da busca da consciência e da vontade, e ela se ateve a ela e seguiu até o final. Todos os personagens começaram num ponto, terminaram em locais diferentes desse ponto. E eu gosto muito do desfecho que foi dado para esses personagens. E o mais importante é que eles conseguem fechar todo um arco da narrativa do Westworld e deixar pré-estabelecido um conceito interessante para ser trabalhado numa terceira temporada, né? E que é muito difícil.
Um outro arco que eu gostei que foi fechado foi o arco da Maeve, né? A gente viu a jornada dela inteira para poder proteger a filha e ela pôde fazer isso, né? Ela escolhe meio que se sacrificar para poder a filha conseguir sair do Westworld, se libertar do Westworld. Mas a participação dela não foi eliminada, né? A gente vê ali que a Dolores levou algumas pessoas com ela e eu acredito que uma daquelas bolas, aquelas esferas que ela levou, foi a própria Maeve. E eu achei legal, assim, você deu um fechamento pro arco, né? Ela cumpriu a promessa dela, que ela tinha estabelecido, tinha tirado ela daquela jornada inicial e ela pôde concluir e libertar aquelas pessoas. Um outro personagem que eu fiquei feliz de ter se libertado foi o Ted, que a Dolores pegou a consciência dele e colocou ali naquele universo, né? Naquele mundo que foi estabelecido paradisíaco pros hosts. E ele era uma figura que, mesmo quando ela forçou a violência nele, mudou a programação dele para ele ser alguém mais violento, para poder funcionar no mundo que ela queria criar, ainda assim ele não conseguiu lidar com aquilo e se matou, o que é o tema do episódio 9, né? Acontecem 2 suicídios no episódio 9, e o do Ted é muito isso, né? Mostrando talvez um host que atingiu um nível de humanidade tão grande que, ao ter a sua essência transformada de uma maneira tão violenta, não conseguiu lidar com aquilo e encerrou a própria vida. E era muito triste que se aquele fosse o final do Ted, né? Então, ele, justamente por ser esse personagem de doçura num cenário tão violento, num contexto tão violento, é muito legal você ver ele encontrar a paz, né? Ter ali aquele lugar. E eu achei legal a coisa de ela lançar aqueles dados, aquela informação, para um lugar onde não pudesse mais ser alcançado, né? Inacessível. Aquele satélite deve ter jogado eles para a nuvem, né? Então, eles agora vivem num mundo amplo, né? Infinito, e vão poder... O meu questionamento é se eles podem se multiplicar dentro desse espaço. Será que eles podem criar novos hosts? Porque a gente viu que boa parte dos hosts não conseguiram entrar lá, né? Boa parte dos hosts morreram ali no vírus que foi colocado na prostituta. Agora me falhou o nome dela, né? Mas a maior parte dos hosts morreram ali, né? Em decorrência daquele vírus que tinha sido colocado. Eles se mataram naquela batalha, não puderam atravessar para o novo lugar. E aí eu fiquei com esse questionamento. Será que eles conseguem se multiplicar ali naquele espaço, né? Fazer outras cópias e tal? Ou se multiplicar propriamente dito, né? Ter filhos dentro daquele novo universo. Fica aí a curiosidade, eu acho que essa pergunta nunca vai ser respondida, mas pelo menos eles ficaram num bom lugar, né? Eles se libertaram de fato. E, por sinal, a cena desse processo de libertação eu achei muito bonita, porque eles passam pelo portal, mas na verdade eles estão caindo no abismo, né? A consciência deles é copiada para dentro do lugar digital, o corpo deles cai no abismo. Muito, muito bonito a construção dessa cena. Eu achei legal também a coisa a menina, ela vem em cima de um cavalo branco, né? Quando ela vem como a morte. E esse simbolismo da morte eles usaram bastante, né? Esse signo a morte vem num cavalo branco, né? E esse simbolismo ele aparece em vários episódios, a égua branca, e obviamente a gente vê pelo bom uso que eles fazem de símbolos, de simbologia, de que isso não é uma coincidência. Então eu adoro essas sutilezas que são colocadas nos episódios. Mas, de modo geral, como eu falei, foi um episódio muito direto na resolução do que tinha sido estabelecido. E os grandes temas, eles ficaram realmente sendo debatidos, eles foram debatidos nos outros 2 episódios, no 8 e no 9. E aqui a gente teve um grande wrap-up, né? Eles juntaram tudo e fecharam as pontas soltas que tinham sido estabelecidas. Isso é tão difícil acontecer na atualidade, né? Uma série que realmente, principalmente uma série que cria muitas pontas, muitos laços, muitos arcos, conseguir se organizar direitinho e fechar isso de uma maneira coerente, de uma maneira completa. Para mim, é uma das melhores séries da atualidade. Com essa 2ª temporada, o Westworld se consolida. Eu gostei bastante, mas queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam da temporada, deixem aqui nos comentários. A gente se vê na próxima e tchau!